Olá, bem-vindos. Já conheces o desafio para Santiago de Compostela pelo caminho de Santiago Português da Costa? Então vou-te apresentar em breves segundos como podes preparar com os teus amigos de uma forma rápida e eficaz. Eu sou o Rui e estamos no canal da Rede Viva. Estamos agora aqui no canal da Rede Viva, ou no portal, no Pedalar em Portugal e atividades ao ar livre. O que é que nós podemos então encontrar através deste portal, que nos pode ajudar a preparar o nosso desafio para os caminhos de Santiago? Como já deves ter visto em vídeos anteriores, ou se não viste, vou-te explicar agora, lançámos aqui três atividades, podemos chamar assim, ou três desafios para fazer os caminhos de Santiago. Isto é, em 2 dias, com uma dormida, ou em 3 dias, com 2 dormidas, consequentemente, ou em 4 dias, com 3 dormidas. Pronto, achamos que estas 3 situações são aquelas que mais se procuram e que se adequam mais, digamos, àquele tipo de pessoa e de ciclista que uns querem fazer com mais rapidez, até por questões de tempo ou de agenda não podem alongar-se muito. Outros também querem fazer de uma forma mais de passeio, parar em todas as localidades, confraternizar, e então encontramos estas três modalidades. Podem fazer em muitos mais dias, também há quem o faça, mas nesta situação vamos focar só então nestes 3 eventos. E aqui então no portal da Rede Viva já cá aparecem, entre várias experiências que também depois podem pesquisar, mas as que nós encontramos aqui que foram construídas para este evento, que é os Caminhos de Santiago em 2 dias e 1 noite, que demos o nome do Extreme. Depois temos então de 3 dias e 2 noites, que é um prémio, efetivamente um bocadinho mais rápido, já vamos falar sobre as etapas. E depois é o Voyager, que são de 3 noites, 4 dias. Pressupomos todos que façam a sua partida da Sé do Porto. Não está assegurado nenhum transporte para a Sé do Porto, portanto é por via própria, ou autoprópria, cada um, se acharem que também devem partir desde da Sé do Porto, portanto, farão o seu início através daí. Porque depois também vamos dar aqui uma indicação de um link para se ligarem ao Strava, para quem for fazer estes eventos, para depois trocar também essas informações com outros colegas que vão fazer estes mesmos eventos. Para passar então a explicar, por exemplo, o primeiro evento, não é? Que temos aqui então de 2 dias e 1 noite. O custo que tínhamos visto aqui de 75 euros é por pessoa, e este custo é o mínimo para garantia de 6 pessoas, ou de 12. Não são até 6 pessoas, nem até 12. Tem que ser mesmo 6 pessoas. A vantagem de ter publicado aqui esta experiência acontece é que em anos anteriores, muitas das vezes havia 4 pessoas, 3 pessoas que queriam fazer os caminhos de Santiago, mas depois não tinham como fazer o regresso. E fazer o regresso só de 2 ou 3 pessoas, em termos do serviço, ficava muito mais caro a diluir por 3 pessoas do que por 6. Na época da pandemia também não se podia juntar efetivamente muitas pessoas de outros grupos, os transportes também estavam condicionados ao número de passageiros na viatura, mas agora que já terminou, digamos, essa grande fase da pandemia, conseguimos então juntar pessoas de outros grupos devidamente saudáveis, não é? E então utilizarem o mesmo serviço
neste caso, de regresso. Mas com isso também tentamos complementar este serviço com o transporte de bagagens, porque muitas das vezes as pessoas que gostam de andar de bicicleta, os passeios em autonomia são também engraçados, a pessoa leva ali todo o seu equipamento, tem que levar os alforjes, mas muitas das pessoas gostam de fazer uma viagem mais livre, só em bicicleta, levar só o essencial para aquele trajeto que vão fazer, e então programamos assim também o transporte do equipamento, das bagagens, para os alojamentos. Porém, todo este grupo que é criado, de 6 ou de 12 pessoas, tem que escolher sempre o mesmo alojamento. E daí, esta parte do portal da Rede Viva pode ajudar as pessoas então a encontrarem-se e a desenharem o mesmo percurso, usando assim a mesma rede, para beneficiar em termos do custo final do serviço. Depois podem dar então aqui uma leitura sobre o que é que contempla o serviço sobre isto, não é? E o que não contempla. Depois tem aqui as outras duas atividades, também depois podem ver, mas eu ao explicar a primeira, com certeza que depois, se forem ver as outras, já estarão identificados do modus operandi, como é que funciona, digamos, este produto de serviço. Então aqui, neste caso deste Extreme, tem uma etapa única, que é empurrinho. Se as pessoas falarem de outras etapas, se não é possível ser noutra zona, isso é outro serviço. Aqui estamos a falar deste que foi desenhado assim, para que efetivamente, se 3 pessoas se identificarem com este tipo de serviço, podem fazer a aquisição desta experiência, convidando mais 3 pessoas a juntarem-se, não é? E fazerem também em conjunto. Não precisam de pedalar em conjunto, não é? Precisam sim de pernoitar no mesmo local, e quando chegarem a Santiago, estando todos reunidos, é que se fará a viagem de regresso. À partida, naturalmente, serão sempre grupos ou pessoas que terão mais ou menos o mesmo tipo de andamento. De qualquer das maneiras, é para as pessoas também se integrarem dentro do grupo. Isto, resumindo, não tem que ser 6 pessoas conhecidas a adquirirem este tipo de serviço. Okay? Mas, para fazerem a adjudicação do serviço, tem que ser um líder responsável para reunir um número mínimo dos participantes, seja 6 ou seja 12. Depois cada um pagará o seu valor, ou diretamente com a empresa promotora, neste caso a Turisbike, e até fechar o pacote. Portanto, convém já ter efetivamente mais ou menos as pessoas definidas para se fechar o pacote com o valor exato. Porque se disserem assim, só estamos 4, vamos ver se arranjamos mais 2. Até à data, se não arranjarem, a responsabilidade será dessas pessoas, não é, que fizeram a reserva, não conseguir fechar, e depois, então, ou assumem o custo dos passageiros restantes, ou então, pronto, não façam reservas sem terem, digamos, o pacote completo. Porque este serviço tem que funcionar normalmente com reservas, sob pena que qualquer um reservava uma data e depois nos chegava a data, não conseguimos, não fomos. Isto temos que falar efetivamente de situações que têm que estar devidamente marcadas. Portanto, depois então, voltando aqui um bocadinho outra vez ao portal, aqui na parte dos alojamentos, neste caso desta experiência, vão-nos aparecer aqui os alojamentos em porrinho. Neste caso temos aqui este exemplo de 4. Não é? O objetivo é que naturalmente alguns alojamentos se vão ligando também à Rede Viva, para que as pessoas que vão fazer este tipo de experiência também tenham a oportunidade de escolher outros alojamentos ou o próprio alojamento de quem está efetivamente também a carregar. Depois aqui nesta parte das ligações será outras situações que poderão ser interessantes para o caso das experiências, ou neste caso desta experiência poderá ser refeições, ou tanto de almoço ou jantares que poderão estar aqui incluídos. Neste momento não temos nada incluído. Este serviço, deste valor dos 75 € por pessoa, e digo
para o máximo, ou para o mínimo, neste caso, de 6 pessoas ou 12, vou voltar a referir e a frisar que é até, não é até 6 pessoas, é para 6 pessoas ou para 12 pessoas. Se forem 8 pessoas, não é? 6 estão garantidas com o preço mínimo do pacote do serviço. As outras não fecharam ainda as 6 pessoas, por isso não consideramos o preço como se fossem 12. Okay? Mas depois de lerem as condições vão com certeza entender. Portanto, como vê, é muito simples. Também, se tiverem dúvidas, tem sempre aqui um formulário que podem colocar a todas as vossas questões nas redes sociais, aqui nos comentários, coloquem as vossas questões, que é para efetivamente dissipar qualquer dúvida para este tipo de evento. Passando agora, por exemplo, ao evento do Premium, que é exatamente igual, as condições são exatamente iguais, muda única e exclusivamente o local de pernoita, ou seja, as etapas. Portanto, lembro que todo o grupo que se insere nesta experiência tem que ficar no mesmo alojamento. Podem depois ler as condições gerais, que estão aqui escritas, para entenderem o porquê dessa razão, e naturalmente já perceberam que é precisamente para a otimização dos custos, porque para isso, para se conseguir um custo mais baixo, com este leque de serviços, transporte de bagagens e tudo isso, tem que ser efetivamente em grupo. Aqui então as etapas, como estava a dizer, são diferentes, e estamos neste momento sempre a falar do caminho da costa, e a primeira etapa é em Laguardia, e a segunda etapa é em Pontevedra. Final, Santiago de Compostela, é sempre no mesmo local que fazemos a recolha dos colegas, que é na Praça da Música, mas também depois daremos as indicações necessárias para isso. Já para este evento, com duas etapas, isto é, o transporte da bagagem é feita para 2 etapas e a recolha no final também. O valor aqui já passa para 105 € por pessoa para o mínimo de 6 pessoas ou 12 pessoas. Correto? Pronto. As bagagens estão garantidas, o transporte para estas etapas e, no final, o regresso para o Porto. O transporte está calculado sempre para o Porto. Se me disserem assim, mas é para Braga, pode ser, o ajuste aí também não é, ou a distância não é muito diferente. Não pode ser 3 pessoas em Braga e 3 no Porto. Poderá ser, com uma exceção, e a questão aí depois poderemos afinar, para ninguém ficar de fora, poderá ser um custo mais simbólico, para que se faça esses pequenos desvios. Portanto, esses casos também podem ser considerados ou podem pôr à consideração para saber se altera os valores e se alterar enquanto vai alterar esses valores. Portanto, este cálculo é feito para o Porto, regresso para o Porto. As bagagens têm que ser entregues na loja, na Póvoa de Varzim, uns dias antes ou no dia anterior, não é? Para que, quando forem dar início ao vosso caminho, se for na sede do Porto, portanto, o transporte para lá não está garantido. Se o quiserem que se faça também o transporte até à sede do Porto, isso também já é um orçamento. Volto aqui a referir, também podem as etapas depois para ver essa experiência, é em Laguardia e em Pontevedra. Da mesma forma, podem vir aqui à parte dos alojamentos, aqui em cima, e escolher os alojamentos que ficam em Aguarda e também em Pontevedra. Para já temos só estes. Se alguém tiver alguma preferência, pode nos dar a indicação para nós também depois abastecermos aqui esses alojamentos, até para futuros outros colegas que venham a fazer noutras datas, também terem essa opção. Nós não influenciamos a escolha dos alojamentos. Na certeza, porém, ao longo
do sucesso que esta experiência possa vir a ter, alguns alojamentos poderão, se quiserem assim, dar algum benefício pelo alojamento ou pela dormida nesse alojamento, peço desculpa a redundância, isso será ao critério do alojamento. Só para explicar muito vagamente aqui o alojamento onde que vocês escolhem, aparece aqui depois o alojamento, algumas características. E este alojamento, por exemplo, não tem formulário de contacto direto, portanto, terá que ser feito através da ligação com o Booking, não é? E fazem por lá a reserva. Se conseguirem um contacto direto, também podem por aí fazer a vossa reserva. O que acontece é que tem que ser alojamentos dentro da localidade, não é? Que esteja, portanto, programada para este tipo de experiência, para não fugirmos, digamos, aos custos inerentes que estão aqui inseridos, e todo o grupo tem que ficar no mesmo alojamento. Portanto, também está aqui nas condições gerais, que também depois podem verificar. Isto é só para perceberem como é que podem fazer depois então aqui o vosso agendamento, a vossa logística. Neste caso é só procurarem o alojamento onde vão ficar a pernoitar nessa experiência. Portanto, o Extreme já perceberam, uma noite é escolhido, digamos, o alojamento e todo o serviço que está incluído no pacote. Esta que designamos pela Premium, portanto, são 2 noites, La Guardia e Pontevedra, escolher o alojamento e terem então as 6 pessoas mínimo ou 12 pessoas exatas para conseguir o custo mínimo que está aqui apresentado. Para então o Voyager, que são os tais 4 dias a pedalar e 3 noites, estas etapas são diferentes também. Foi estas a que se definiu que fosse um percurso mais ligeiro. Então a primeira é em Viana do Castelo, a segunda em Valença e a terceira em Pontevedra. E por fim a última em Santiago de Compostela. Da mesma forma aqui nos alojamentos podemos escolher então os alojamentos que estão em Viana do Castelo, um alojamento, não é? Que tenha, se forem 6, pelo menos que tenha 3 quartos duplos, não é? Para que todos possam dormir no mesmo alojamento. Volto a referir, porque às vezes as pessoas podem não ter ainda percebido que o alojamento, independentemente de ser um grupo de 3, mas que depois arranjam mais 3 pessoas, não é? Portanto, são 3 mais 3, quer dizer, se alugarem 3 quartos, 2 quartos, isso é independente do grupo, já não requer e isso não interfere no custo desta experiência. Portanto, esta experiência é só o transporte das bagagens e a recolha no final de Santiago para o Porto. Volto a referir. Se forem de outras localidades, peçam nas informações, porque precisamente tem aqui na experiência, como já mostramos aqui há pouco, não é? Vou só aqui recuar mais um ecrã. Tem aqui um formulário que podem precisamente fazer as questões, ou então, se fizerem as questões em comentários, vai ajudar outros também, se tiverem as mesmas dúvidas, a esclarecer. Também nos facilitaria muito se puserem aqui em comentários as vossas dúvidas, vai ajudar mais para outros, ou então até ajudar a divulgar os interessados. Olha, nós somos 3 ou somos 4, alguém, mais 2 pessoas conseguem entrar no grupo para fecharmos, não é? É sempre muito interessante este tipo de experiências. Foi aqui que eu também fui buscar esta ideia, no sentido de juntar pessoas que durante o dia ou durante as atividades nunca estão ligadas e encontrar aqui uma experiência onde se possam vir a conhecer. E também, de certa forma, conseguir fazer os caminhos de Santiago inserido num pacote onde também o custo fica muito mais diluído para este tipo de serviço do que se fosse fazer, não é, com 2 pessoas ou 4, que também já temos feito, mas como não enchem a viatura, essas pessoas acabam por pagar os outros 2 lugares que vão vazios. De qualquer das maneiras, não é um custo que seja muito grande
para essas pessoas. Agora, o que eu entendo é que muitas das vezes podemos rentabilizar, não só porque para nós o custo é igual, mas podemos rentabilizar no sentido de conseguirmos satisfazer mais pessoas. Também não podemos pensar sempre assim, bom, o carro já vem com 4 pessoas, é para mais que suficiente, porque o custo é sempre o mesmo. Mas se conseguimos completar com mais 2 pessoas, ficam todos a ganhar. Nós também ficamos gratos por satisfazer mais pessoas no mesmo serviço, do que estar em termos então económicos, ecológicos, se vamos falar assim, também facilita bastante mais. Pronto, este é um dos desafios que temos neste momento desenhado. Não há datas, portanto, como isso eu estou a dizer, isto é uma experiência turística, portanto, sem data. Isto é, cada um marca a sua data, conforme naturalmente a disponibilidade de agenda. Naturalmente, 24, 25 de Abril são datas que apanham feriados e já está completamente preenchido, não é? Portanto, seria muito difícil. Eu poderia equacionar aqui a articulação com um transporte de caminhonete, mas devido à logística, mas também se tiver muitos pedidos poderei vir a ponderar essa situação. Portanto, já não é um serviço feito por nós, mas que também poderemos colaborar e ajudar a reunir pelo menos as pessoas que querem fazer o regresso de Santiago nesse dia e também, se calhar, fazer o transporte de bagagens para essas datas. Na certeza, porém, que nessa data vai ser uma data que o fluxo de bicigrinos, se quisermos falar assim, ou peregrinos nos caminhos de Santiago, vai ser muito maior, os alojamentos vão estar muito mais sobrelotados, vai ser com certeza mais difícil conseguir o agendamento, as pessoas vão entrar um bocadinho mais sob pressão, sob stress, se conseguirem um alojamento, não conseguir, é assim. E então, para conseguir rentabilizar uma caminhonete, reunindo 40 ou 50 pessoas e depois a logística de mais uma viatura para trazer todas as bicicletas e tudo isso, pode criar aqui alguma situação de maior ansiedade. E não é isso que nós queremos. Queremos que as pessoas façam os caminhos de Santiago, agendados, marcados para aquela data e fazerem conforme tiverem a sua disponibilidade e não a disponibilidade, neste caso, do mercado, aquilo que há de oferta e isso. E assim, meus amigos, eu acho que são 3 experiências bastante interessantes para quem pensa fazer os caminhos de Santiago. Já sei que quando se faz em grupo é muito mais fácil, porque já está tudo estruturado e depois dilui-se logo os custos por todos, mas muitos são aqueles que são 2, 4, 3 pessoas e é nesses que eu estou a pensar mais neste tipo de experiência, então para se reunirem mais para fazer a quantidade mínima e assim o custo ser mínimo para todos e todos poderem usufruir desta aventura ou deste desafio dos caminhos de Santiago. Não esquecer também, se fores fazer este desafio, ligar ao link no grupo do Strava, que depois vou deixar também aqui essas ligações, para que entre todos também se conheçam, seja pessoalmente ou virtualmente. Fico à espera das tuas dúvidas. Põe aí nos comentários, não te esqueças, e fecha já o teu desafio para ficares já com a data programada, ok? Então até breve, com novas notícias. Até já!